E aí pessoal, aqui quem tá falando é a Ani, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje seria a respeito de uma temática um pouco diferente, mas daí eu decidi que ainda tava faltando um vídeo a respeito de um assunto especial, de uma personagem muito querida que tá completando 25 anos de sua história, né, que é a Sakura Cardcaptor. Então a temática do vídeo automaticamente mudou pra essa mocinha aqui, tá certo? A gente tá tendo aí a Sakura, né, completando 25 anos, e para ficar mais interessante ainda, nós vamos ter os episódios disponíveis gratuitamente, tanto na TV aberta quanto no YouTube, tá certo? Então, antes da gente começar aqui o vídeo, falar um pouco a respeito de Sakura Cardcaptor e também as minhas impressões, porque eu já assisti o primeiro episódio, né, remasterizado. Não esquece, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, isso ajuda muito o canal a crescer, gente. Clica também no botão hypar, a gente tá aí na meta dos 7 mil inscritos até final de fevereiro, tá tão pertinho que eu acho que talvez não dê certo, mas com vocês ainda tem chance, tá certo? Então eu conto com vocês nessa empreitada, tá? Primeiramente, eu vou passar aqui um resumo de Sakura, apesar de que eu acho quase impossível alguém não conhecer Sakura Cardcaptor, e depois eu vou trazer aqui pra vocês as minhas impressões a respeito da história. Sakura Cardcaptor, né, também conhecida como Cardcaptor Sakura, é uma série de anime e mangá criada pelo grupo Clamp, né? Ela foi originalmente publicada em 1996 e se tornou um clássico da cultura pop japonesa, né? Assim, aqui no Brasil, inclusive, ela fez muito sucesso na época do seu lançamento, que passava ali na TV aberta. A JBC também trouxe o mangá, né, em formato meio tankō. Hoje em dia eu não tenho muitos, tá? Eu tenho os volumes 2 e 3 de Sakura Cardcaptor. Eu também tinha o volume 1, mas eu não achei ele, então eu trouxe aqui o volume 2 e o 3 para mostrar para vocês. E a edição era bem fininha, como vocês podem ver, né? Na época, gente, esse mangazinho aqui custava R$ 2,90, então assim, era muito baratinho, a criançada realmente conseguia colecionar, né? O material era papel jornal, bem simples mesmo. A minha edição, ela tá bem conservada porque eu sou muito cuidadosa, né? Isso aqui eu comprei no início dos anos 2000 ali, mas a minha edição ainda tá bem acinzentadinha, tá bem assim, bem conservada, certo? E assim, o material era basicamente só a história. Tinha algumas obras na época que a gente tinha aí vindo junto da história, vinham algumas propagandas, né, algumas coisas que as editoras acrescentavam. Mas Sakura, né, essa edição brasileira, vinha basicamente isso. Eu não tenho outras edições de Sakura Cardcaptor para mostrar para vocês, assim, eu sei que tem 1 trilhão de edições novas, né, tem a edição da JBC, que é da capinha rosa, né, tem outras edições também, mas eu ainda não tenho essas edições. O que eu vou mostrar para vocês são essas que eu tenho, que são a versão meio tankō. Tá certo? E bom, um resumo da história, né? A série, ela segue a história da Sakura Kinomoto, né, que é uma garota de 10 anos e que descobre um livro mágico na sua própria casa, né? Ela, ao abrir o livro, ela acaba liberando uma série de cartas mágicas que são dispersas pelo mundo, né? Com a ajuda do Quero, né, ou Kerberos, né, que é na verdade o guardião dessas cartas, né, e também com a ajuda do seu amigo, mas também rival Xiaoran Li, né, a Sakura, ela vai capturar as cartas e devolvê-las ao livro para evitar que elas causem danos ao mundo, né? E essa é basicamente a premissa principal, assim, da história, né? E uma curiosidade interessante é que Sakura Cardcaptor, quando ela começou a passar ali, serializar nos Estados Unidos, quiseram fazer uma troca, porque achavam que a história não faria sucesso pela protagonista ser uma garota e não um garoto. E daí fizeram várias edições na história, onde dava a impressão como se o personagem principal fosse, na verdade, o Xiaoran, e a história ficou super confusa, e no final das contas, né, a editora original, né, japonesa, não gostou muito, não achou muito interessante isso, mas quando viram, né, que Sakura fazia sucesso no mundo todo, e aí decidiram, né, também levar a história da forma correta para os Estados Unidos e afins, né, gente? E aí a gente tem até hoje uma história com a protagonista feminina que faz muito sucesso, né? Claro que não é a única, mas assim, pra época, Sakura foi, digamos que, um divisor de águas, né? Porque realmente tinha muita questão do preconceito pela personagem principal ser uma menina e não um menino. Mas assim, com o tempo, as pessoas perceberam que isso não tinha nada a ver, não tinha problema nenhum, e os meninos também gostavam bastante de Sakura Cardcaptor por conta das aventuras, né, gente? Agora,
nesse ano de 2025. Sakura tá completando 25 anos, né? Como eu já falei, ela passava na TV aberta também. E, gente, eu assisti o episódio 1, né? Vai sair ali um episódio por semana, nas segundas-feiras, no YouTube, na página da Naiso. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês conferirem lá. E também vai passar na TV Cultura, né? Se eu não me engano, nas segundas, terças e quartas. Vou deixar todas as informações aí na descrição para vocês, tá certo? Dos dias e horários, tudo certinho que vai ficar passando o Sakura Card Captor. Antes de eu citar a minha impressão a respeito do episódio, eu quero deixar claro que eu acho muito interessante a ideia da editora, né, da produtora e tudo mais, de trazer novamente Sakura gratuito, pra gente poder pegar essa história que é tão maravilhosa, tão, assim, tão divisora de águas, né, percussora de tanta coisa, e trazer pros jovens de hoje, né? A gente tem aí crianças, pré-adolescentes que não conhecem Sakura Card Captor, e na nossa época esse anime, essa história, esse mangá foi assim, foi um surto coletivo, né? E tem seu motivo, né? Porque a história é maravilhosa, fala sobre amizade, fala sobre aventura. Nós temos também diversas descobertas, né? Diferenciação. É uma história muito completa e basicamente muito leve, né? Eu acho que ela consegue ser leve e ao mesmo tempo trazer muita coisa pra gente, muitos ensinamentos. E assim, gente, as minhas impressões sobre Sakura Card Captor remasterizado, né? Ela tá vindo pela Artworks Entertainment Group, que foi a responsável, né, por lançar essa versão remasterizada da série clássica, com episódios dublados, de graça, né, no canal da Naiso, né, no YouTube. E aí toda segunda-feira a gente vai ter um episódio novo, né, agora dia 24, nós tivemos o episódio 1, e o que eu tenho a dizer é que, primeiramente, foi a questão da nostalgia, né, assim, até na hora que iniciou, assim, o episódio, começou a musiquinha, eu fiquei realmente, assim, com os olhos um pouco marejados, porque deu aquela saudade dessa época, né, que era tão boa da gente acompanhar os animes. E assim, a abertura tá maravilhosa, as vozes estão incríveis, assim, o efeito de som tá muito bom, né, a gente não tem ali chiados, tá maravilhoso. A remasterização tá muito boa, realmente. Se não fosse o formato quadrado, né, que a gente tinha das TVs antigas, você diria tranquilamente que é um anime feito de hoje em dia, gente. E assim, deu pra perceber o capricho que eles tiveram em um ponto específico que eu vou citar daqui a pouco. Mas antes, eu quero dizer pra vocês que não só as músicas estão incríveis, como eles acrescentaram trechos que na versão brasileira antiga não tinha. Por exemplo, na versão japonesa a gente tem ali um intervalo do episódio, né, pra poder passar propagandas e tudo mais. E esse intervalo, ele sempre vinha com uma pequena animação, por exemplo, o Kerberos entrando ali na carta, ou então a Sakura, e tocava uma musiquinha. E daí, na versão brasileira não tinha esse pedaço, pelo menos eu não me lembro mesmo. E eles colocaram esse trecho, sabe? Outra coisa interessante é que no final do episódio eles colocaram os extras que costumava ter na versão japonesa, mas que na nossa não tinha também, que é a parte ali em que o Quero fala a respeito de curiosidades do universo de Sakura Card Captor, né? Ele fala especificamente das vestimentas, da farda do colégio, daí ele cita algumas curiosidades, e isso não tinha, pelo menos eu não me lembro, eu acho que era um trecho assim do encerramento e daí já acabava. Também tem, né, obviamente, o trailer do episódio seguinte, isso aí eu acredito, se eu não me engano, tinha já. E o que eu achei interessante é que algumas coisas foram redubladas. Por exemplo, na versão brasileira, o nome na verdade não é Sakura Card Captor, é Card Captor Sakura. E daí todos os trechos que era falado Sakura Card Captor, eles redublaram para Card Captor Sakura. E inclusive lá no final tem um trecho em que a Sakura tá conversando, né, falando a respeito do próximo episódio, e você ouve ela falando assim, você nota uma diferença na voz, porque o primeiro trecho da fala, ela fala normalmente, né, assim, aquela voz mais nostálgica, e aí, de repente a voz muda um pouquinho, é bem discreto, mas se você assistia bastante quando era criança, você vai perceber que eles ali redublaram para poder ela falar Card Captor Sakura, como é realmente o título no Brasil. E aí o trecho que eu ia comentar com vocês, que eu achei interessante, né, assim, um trabalho primoroso ali da Naiso, né, e da Artwork Entertainment, foi colocar primeiro o título em português. Eu não me lembro
que o título era em português na época. Eu acredito que não. Não só isso, gente, mas tem uma parte em que a Sakura, ela passa pela cozinha e tem algumas observações do dia, né, deixadas pelo pai dela. E aí tem as observações do que ele faria no dia, né, do que o irmão dela faria no dia e a Sakura. E, gente, tá tudo em português. Coisa que isso eu tenho certeza absoluta que nunca teve. E daí eles tiveram cuidado em reanimar esse trecho, colocar corretamente as falas em português. E o mais interessante, são caligrafias diferentes. Ou seja, você vê, é como se cada um dos personagens tivesse ido ali e ele mesmo escreveu ali o seu trecho, né, do que faria durante o dia. Tem lá dizendo que o pai dela voltaria às 9 horas da noite. E aí ele dizendo, Sakura, deixei um pudim pra você na geladeira. E daí embaixo o irmão dela, vou ficar fora até às 7. E aí, tipo, a caligrafia é diferente, eles usaram balonamentos diferentes. E isso, pra mim, eu vejo isso como um trabalho maravilhoso. Realmente, assim, primoroso da empresa, de realmente você ver eles valorizarem que aquele público merece, né, gente? E assim, eu achei incrível, sem igual. E trechos que tinham, né, alguma coisa escrita, estavam escritos em português, na própria animação. Pra mim isso foi incrível. Questão da própria animação, né? Eu acredito que eles fizeram um trabalho ali de aumentar o número de quadros, o que também ficou maravilhoso. A cena em que a Sakura captura a sua primeira carta, que é a Alada, né? Gente, a cena é linda, é maravilhosa. Sério, eu até na hora eu fiquei pensando, nossa, como era bem animado. Aí eu fiquei na dúvida se realmente já era bem animado ou se foi refeita essa cena, mas eu acredito que foi basicamente, já era animação antiga, né, só que com a remasterização. E os cuidados ali da preparação de quadros e tudo mais, edição, gente, ficou incrível. Eu só tenho isso a dizer, ficou incrível, ficou maravilhoso. E assim, eu já tenho planos para toda segunda-feira assistir um episódio de Sakura Card Captor. Mais uma vez, o que eu acho mais interessante é o fato de estar sendo disponibilizado gratuitamente, né? Esse é o aniversário de 25 anos, em homenagem, né, não só ao público que tanto se doou para essa história, quanto para a própria equipe. Eu acredito que esse cuidado e esse amor que todo mundo tem por Sakura Card Captor, que é imensurável, finalmente aí a gente está conseguindo passar para novas gerações e para as próprias gerações mais antigas, né, como nós, que eu acredito que trazer novamente essa obra, trazer basicamente mais cultura para o nosso país, tá, gente? O que eu tenho a dizer a respeito de Sakura Card Captor é que eu recomendo, se você nunca assistiu, se você nunca leu o mangá, assista, vale muito a pena e tá gratuito, gente. Toda segunda-feira tem um episódio novo na Naiso, no YouTube, e segunda, terça e quarta vai ter aí também um episódio na TV Cultura, tá certo? Vamos assistir Sakura Card Captor e recomendar. Isso aqui é um clássico do clássico e eu acredito que todo mundo tenha que conhecer. Tá certo? E aqui temos a minha Sakura e a minha Tomoyo, que eu comprei lá em 2005, no meu primeiro... 2005, 2006, no meu primeiro evento do Sana, que eu já comentei aqui no canal. E elas foram super baratinhas, não são originais, mas assim, são minhas primeiras figures de anime, né, que eu comprei. Porque Sakura Card Captor, assim, eu acredito que para todo mundo que começou ali a assistir animes no início dos anos 2000, foi sem dúvida uma animação que ficou no coração. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscreve, ativa o sininho e assiste Sakura Card Captor, eu garanto que vale a pena. Mata, né? E até o próximo vídeo.